A paz de Deus, irmãos. Palavra revelada, Lucas capítulo 23, irmãos. Glória a Deus. Fala sobre a crucificação de Jesus Cristo, irmãos. Glória. Sabemos, irmãos, que a sentença dada é para uma pessoa que cometeu um delito, para um criminoso, irmãos. É uma sentença, às vezes, devido ao crime, irmãos, é dada de acordo com o crime que ele cometeu. Glória a Deus. E isso é feito até os dias de hoje, irmãos, nos Estados Unidos, em Cuba. Os criminosos são sentenciados, irmão, às vezes em praça pública, às vezes sentenças de morte numa cadeira elétrica, às vezes fuzilado, irmãos. Glória a Deus. Então, o delito que o criminoso fez, irmãos, ele recebe a sentença. E nós não estamos falando, irmãos, de um criminoso, de um homicida, né, de um ladrão. Nós estamos falando, irmãos, daquele que nos deu a vida, né, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Estamos falando daquele que nos deu a salvação, irmãos. Glória a Deus. E fala sobre a crucificação, irmãos, né? Tal delito que um homem cometia naquela época, né? O sinédrio, irmão, se reunia e ali dava a sentença, irmãos, como deu a sentença para a mulher do fluxo de sangue, irmãos, né? Porque aquela mulher, a mulher pecadora, irmãos, a mulher adúltera, aquela mulher, ela foi sentenciada à morte, irmãos, pela lei. Então a lei dizia que as mulheres adúlteras deveriam ser apedrejadas. Não, e levaram esta mulher ao mestre para ser julgadas pelo Senhor, pelo nosso Senhor Jesus. E Jesus, olhando ali, irmãos, para os seus acusadores, para aqueles que queriam dar a sentença, disse: quem não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Glória a Deus, irmãos. Então, houve uma revogação daquela sentença, né? Algo que Caifás tinha dado ordem. Caifás já tinha sentenciado aquela mulher à morte. E Caifás era o juiz, irmão, do Sinédrio. Era ele que determinava quem deveria ser absolvido ou sentenciado à morte. Mas, irmãos, aquela mulher adúltera se encontrou com o libertador, com o juiz dos justos, irmão. E aquele juiz a absolveu e disse para aqueles acusadores: quem não tem pecado entre vós, seja o primeiro a tirar a pedra. Então, esse feito, irmãos, chegou até Caifás quando aquela mulher adúltera foi absolvida, irmãos. Nenhum daqueles homens quiseram tacar a pedra e chegou até Caifás. Caifás se enfureceu, irmãos, e ali ele tinha que ter um motivo para condenar o mestre, para que fazer com que o mestre carregasse aquela cruz, para que ele fosse sentenciado à morte, irmãos, né? E para um judeu, irmãos, para um ortodoxo, aquele que cumpre as escrituras, né? Para um judeu da Torá, né, que guarda o Velho Testamento, irmãos, para o judeu, irmão, todo homem que se proclama filho de Deus é um falso profeta. Então aquele homem, irmão, que estava ali andando com os pobres, andando com os malfeitores, estava rodeado por pessoas imperfeitas, por pessoas desqualificadas pela sociedade, pelo sinédrio, né? Pelo ministério que ali se mantia, de falar que aquelas pessoas tinham pecado, irmãos, porque havia pecado, ou os pais haviam cometido pecado. Então era a marca de uma pessoa pecadora, irmãos, era ser cego ou era ser paralítico. E Jesus,
curava o cego, Jesus endireitava os paralíticos. Glória a Deus, irmãos. E Caifás, tomado por uma legião, por um espírito demoníaco, tratou, irmãos, com que prendesse Jesus, né, na madrugada. E ali, irmãos, Jesus foi capturado, e Jesus foi traído por Judas, foi vendido por 30 moedas de pratas. Ele foi escarnecido, irmãos, foi esbofeteado, flagelado. Ele sofreu, irmãos, torturas inimagináveis pelos homens, qual homem jamais é capaz de suportar, irmãos, né? Uma coroa de espinho espetando a cabeça, irmão, um prego atravessando sua mão, sendo esbofeteado, cuspido, irmão, maltratado. Tudo isso ele fez, irmãos, para nos dar o direito da vida eterna, porque ele nos amou primeiro, irmãos. Porque em João 3,16 está escrito que Deus amou o homem de tal maneira que enviou o seu único filho para todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha o direito da vida eterna, irmãos. É a morte que nos salva. E ele foi desprezado, irmãos, né? Ninguém deu crédito à sua pregação. E hoje não é diferente, irmão. As pessoas não dão crédito à pregação, ao que Jesus fez por nós, a morte da cruz, irmãos, né? São poucas pessoas que se sentem tocadas por Jesus ter sido pendurado, irmão, por mim, por você, ter morrido por nós. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Mas a crucificação, a sentença da cruz, irmãos, que era minha e que era sua, foi levada por ele. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si o nosso castigo. É o castigo, irmão, que nos traz a paz. É o castigo, irmão, que nos liberta. Foi esse castigo, irmão, que ele carregou na cruz, que liberta o homem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem é liberto por Jesus Cristo, irmãos. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Palavras do Mestre, irmãos. O homem só vai ter paz, só vai ter salvação quando tiver um encontro com o Senhor Jesus. Quando entender, irmãos, que o Mestre se sacrificou, se doou, se entregou para nos salvar. E o adversário, irmãos, da nossa alma, chamado Satanás, sabe que ele já é derrotado. A sentença dele já foi dada, irmãos. Ele já foi sentenciado à morte, já foi sentenciado ao sofrimento eterno. Glória a Deus, irmãos. Não tem jeito mais. Não tem jeito mais, irmãos, para o adversário que já está perdido. Então ele tenta levar o máximo possível, irmão, de pessoas para o seu lado, para o inferno, oferecendo os prazeres, oferecendo as coisas deste mundo, irmãos. E o diabo tem levado o máximo de possível de pessoas, irmãos, para o seu lado, para o lado das trevas. Hoje as pessoas não se comovem com a palavra de Deus, não sentem, irmãos, a dor que Jesus sentiu. As pessoas, irmãos, zombam, escarnecem da palavra, mas em Mateus 24, irmãos, está escrito que os sinais estão aí. Rumores de guerras, haverá fome, pestes, pai contra mãe, filho contra pai, nação contra nação, irmãos. Estes são os sinais da volta de Jesus Cristo. A falta de amor, irmãos, o desinteresse pelas coisas de Deus, a falta de respeito, irmãos, pela graça favorecida que é o Senhor Jesus. As pessoas estão brincando, irmãos, com aquilo que elas não sabem, mas Jesus, mesmo pendurado na cruz, vendo esta humanidade, irmãos, que zomba, que escarnece, que não dá ouvido, diz: Pai,
perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Glória a Deus, irmão e irmã que está ouvindo esta pregação. A crucificação de Jesus, irmãos, é a nossa vitória. Ele foi crucificado, irmãos, para me salvar. É a sua crucificação, irmãos. Foi essa sentença que sentenciou a minha vitória, que sentenciou a sua vitória. Mas para que você tenha esta vitória, você tem que crer. A palavra falou, irmão, bem-aventurado é os que crê. Foi isso que Jesus disse para Marta e para Maria. Eu já não vos disse, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia, irmãos. Ali Jesus estava tinha encontrado com a morte que tinha tomado Lázaro. Glória a Deus. E Jesus, que é a vida, que é o pão da vida, irmãos, disse. Marta disse para o Senhor: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, quando Jesus não está no lugar, quando o seu espírito não está, a destruição, a discórdia, a contenda, a morte se encontrou, irmão, com Lázaro, ceifou a vida de Lázaro, havia já 4 dias. Mas aquele que é o dono da vida, irmãos, que se entregou, foi até o abismo da terra, irmãos, tomou a chave da morte e disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Ainda que esteja morto, viverá, irmãos. Mesmo que os sonhos, mesmo que os projetos da sua vida, mesmo que a união, mesmo que a paz esteja morta, irmãos, a palavra te garante que você viverá. Glória a Deus, porque Deus, irmãos, através do seu Filho Jesus Cristo, lhe dá a promessa da vida eterna. Jesus disse: filhinhos, no mundo tereis aflições, eu sofri e vós sofrereis também, mas tenha bom ânimo, eu venci e vós vencereis, irmãos. Jesus nos garante a vitória pelo teu sangue, pelo teu espírito. A vitória, irmãos, estão naqueles que crê. Aqueles que crê e permanecem, irmãos, permanece na injúria, permanece, irmão, na perseguição, permanece na calúnia, no levante, no deserto, irmão. Aqueles que não negam, esses verão a Deus, irmãos. Aleluias. Herdarão a vida eterna. Glória a Deus, irmãos. Mas para o homem nessa terra, irmãos, que vive entre seus 70 e 90 anos, irmãos, está determinado morrer uma só vez, vindo depois do juízo, irmãos. Queira o Senhor Jesus, que morreu para te salvar, que você o declare como o seu único Salvador, para que você tenha o direito, mesmo na prova, na luta, na perseguição, não negue o Senhor, seja forte, e você herdará a coroa da vida eterna. Esta é a palavra que o Senhor coloca no meu coração sobre a sentença que nos deu a vitória. E Deus seja louvado.